começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a inviolabilidade do e-mail. O artigo 5º determina que é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações, e ele só pode ser quebrado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E para falar sobre a inviolabilidade do sigilo do e-mail, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Rafael Rabelo, gerente de Segurança de Informação do STF e professor de Engenharia e Tecnologia de Informação. Também vamos conversar com Rafael Maciel, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Goiás e professor de Direito Digital. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Rabelo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza a inviolabilidade, a quebra do sigilo quando a gente fala em e-mail. Da mesma forma que uma correspondência física, né, a gente pode considerar que seria alguém, ou se alguém violar essa correspondência, seria alguém olhando aquela correspondência em si, abrindo, olhando contra a luz, né, aquele envelope, né, aquele pacote no raio-x, talvez. E o e-mail, né? Seria a mesma coisa, né? Como aquela informação está sendo trafegada, existem diversos meios e sistemas e formas de capturar aquela informação que está trafegada. E simplesmente pelo fato do que a funcionalidade, o e-mail em si, esse serviço, ele foi construído de forma não segura, né? Então, ela não tem nenhum tipo de segurança por padrão, né? Bom, é isso. Pois é, eu já ia perguntar para o senhor, doutor Maciel, é seguro usar e-mail hoje ou não? Olha, dizer que não é seguro usar o e-mail também seria muito temerário, né? O e-mail ele é seguro, como todas as formas de comunicação, considerando esse padrão aberto e que, de fato, pode ser acessado de várias formas, pode ser interceptado por cabos, interceptado antes de chegar do destinatário, como também ele pode ser violado tanto com acesso no servidor ou no destinatário. Há como você criar padrões e, dependendo do conteúdo que você vai utilizar, que vai enviar ao destinatário, você colocar mecanismos de segurança a mais e que dê uma certa forma de segurança, como, por exemplo, usar a própria criptografia. Então, eu não vou mandar um conteúdo confidencial por um e-mail de padrão aberto, um web e-mail, e sem nenhum tipo de proteção, esperando que é 100% de segurança. Agora, por uma comunicação pessoal, eu dizer que não é seguro, não, tem uma certa segurança, pode ser acessado? Pode, mas eu não vou tratar isso como algo que é completamente impossível de eu utilizar ou que eu deva evitar daqui para frente. Até porque a gente não vive mais sem o e-mail, né? E também não há um mundo 100% seguro, nem no meio virtual, nem no meio presencial. E mandar um e-mail é um gesto tão comum que muitas vezes as pessoas não percebem os riscos envolvidos. Trocar informações confidenciais ou usar o endereço eletrônico do trabalho para fins pessoais pode significar problemas. O correio eletrônico, normalmente chamado de e-mail, é mais antigo do que a internet. A primeira troca deste tipo de mensagem de que se tem notícia é de 1965. Hoje é difícil achar quem não recorre ao computador para se comunicar. Muitas pessoas, além do e-mail pessoal, usam o e-mail corporativo, fornecido e administrado pela empresa onde trabalham. E aí o cuidado é ainda maior. Na hora de trocar mensagens é bom ficar atento, pois este tipo de servidor costuma fiscalizar o que é transmitido pela rede. Os e-mails acessados são e-mails dentro de uma certa regularidade que não tem problema nenhum. Não são e-mails, vamos dizer assim, pornográficos, não são e-mails que procuram você trabalhando em emprego em outras localidades, não tem problema. Medo em si, não, mas como é um meio próprio de comunicação, é inadequado utilizar para fins pessoais. O que muita gente não sabe é que o uso indevido do e-mail corporativo pode ser um motivo para demissão por justa causa, dependendo do teor das mensagens. Não existe uma lei específica que trate do uso do correio eletrônico, mas a legislação trabalhista fala na rescisão do contrato de trabalho pelo empregador por comportamento irregular do empregado. Para evitar problemas, muitas empresas possuem uma política de uso do e-mail corporativo com regras claras do que pode e não pode ser feito, tanto da parte da empresa quanto dos funcionários. Mas, na dúvida, é bom não abusar.
Doutor Maciel, do ponto de vista jurídico, qual é a diferença entre o e-mail pessoal e o e-mail corporativo? Bom, são dois tipos de situação, né? Dentro de uma empresa, você pode ter acesso ao e-mail pessoal se a empresa não bloquear, mas normalmente você acessa o e-mail corporativo. Quando você usa o e-mail corporativo, você está usando e carregando ali com você o nome, a marca da empresa. Então, você pode gerar riscos à reputação e você também está exercendo uma função para que aquela empresa atinja seu objetivo social. E a partir disso, o e-mail corporativo, uma vez que ele é fornecido como uma ferramenta de trabalho, ele pode ser monitorado. E aí, havendo um conhecimento de alguma irregularidade, um desvio de função ou envio de material inapropriado, ou até mesmo uma conduta que possa gerar uma crise de reputação à empresa, o funcionário poderia ser demitido por justa causa. Enquanto o e-mail pessoal, não. O e-mail pessoal é aquele inviolável, é que mesmo dentro da empresa, a empresa tem que tomar outras medidas de segurança para que não acesse, mas nem esse eu poderia ter um monitoramento. Agora, doutor Rabelo, se a empresa não tem uma política de privacidade, como a gente viu aí na reportagem, quais são as regrinhas básicas aí? Na verdade, a gente fica num vácuo, né? A pessoa fica sem saber como portar, porque, na verdade, há uma expectativa de privacidade, né? Então, se a empresa quer ter um cuidado maior, né? É mandatório que essa empresa crie essa política, né? E dê publicidade a essa política, né? Porque não adianta só existir a política se a pessoa não tem conhecimento, né? Então, é muito utilizado uma técnica de videogame, né? Em que a regra do jogo, né? É sempre mostrada à medida que você utiliza a ferramenta. Então, o ideal é que quando você abra um e-mail para escrever, já tem informação, né, no rodapé do e-mail, dizendo, olha, esse e-mail é de uso apenas corporativo, enfim, né? E o judiciário tem utilizado essas questões para poder embasar, né, as demissões, né, em justa causa, caso sejam questionadas, né? Doutor Maciel, e se a empresa não tem política de privacidade e o empregado é demitido por justa causa por usar indevidamente o e-mail, ele pode alegar isso contra a empresa? Tradicionalmente, a justa causa é a punição mais grave que se tem para um trabalhador. E realmente a ter a política de privacidade, a política de uso, né, que a empresa tenha isso dentro das normas de conduta dela e não só passar essa norma por e-mail para todo mundo, olha, a partir de amanhã está valendo a regra, mas treinar, orientar, o judiciário tem se entendido válido como justa causa. A partir do momento que você não tem, vai depender muito da situação fática. Por exemplo, o e-mail pornográfico, né, o que é claro para o senso comum de que isso não deve ser utilizado com e-mail corporativo, e aí a partir do momento que é esse senso comum tem se admitido a justa causa. Em determinadas outras situações, se você não coloca essa regra prevista, se você não tem essa política, você corre o risco de o funcionário reverter essa justa causa, ou você mesmo nem conseguir não vai conseguir mantê-la, porque ele não foi orientado e não tendo uma regra para ele seguir antes, você não tem aquele desvio de conduta, porque se essa conduta não foi traçada e orientada previamente, não pode se falar em um desvio ou mau procedimento, se não há procedimento. Doutor Rabelo, e no caso do funcionário que às vezes deixa o computador logado ali, sai para fazer outras coisas, ou até mesmo empresta a senha para o outro funcionário, como que isso é visto na tecnologia da informação? É vista como um cheque em branco, né? Porque a identificação virtual é a cara, né, da pessoa nesse mundo tecnológico. Então, se alguém, por exemplo, se levanta da sua mesa, deixa a estação aberta, né? Assim como quando você sai da sua casa, né? Quando você sai da sua casa, você tranca a porta, né? Quando você deixa o seu carro, você tranca, né? Aciona o alarme, né? Então, a gente tem que criar essa cultura, né, de bloquear o computador. E muito agora, né, a questão dos smartphones, né, tem as pessoas... o uso dessas tecnologias tem chegado à classe C, classe D, e às vezes... Não todos, na verdade, né, não são bem orientados de que é necessário uma senha, né? Porque quando você deixa seu celular, por exemplo, em cima de uma mesa, de algum lugar, alguém pode ir lá, né, se não tiver sem senha, acessar Facebook, o Gmail dela, como se fosse a pessoa, né? Então, imagina o dano que isso pode, o risco que a pessoa, né, está correndo, né? Então, é bom pensar duas vezes, né? Utilizar a tecnologia de forma correta, né? Doutor Maciel, o senhor já falou aqui que a empresa não pode fiscalizar o e-mail pessoal, mesmo usando a rede do trabalho. Mas só para a gente deixar bem claro, como o doutor Rabelo falou aqui, a questão de usar um smartphone na rede do trabalho, o que é pessoal, se for de um e-mail pessoal, de um computador pessoal, não pode ser fiscalizado, é isso? A verdade tem se entendido que o e-mail pessoal ele é inviolável mesmo no ambiente de trabalho.
O desafio para quem lida com a política de segurança de informação é como operacionalizar isso dentro de uma rede e de um mundo em que cada vez mais nós temos as pessoas acessando por dispositivos móveis. Então, não adianta eu criar uma proteção na rede física para bloquear determinados sites ou depois uma rede social, se a pessoa vai se virar para a mesa e vai começar a acessar pelo smartphone. O que eu defendo muito é que as empresas, elas devem ter as políticas definidas, treinar e orientar a razão das pessoas não utilizarem determinados aparelhos ou a razão de não postarem determinado conteúdo. E aí a gente puxa a questão da rede social para os próprios e-mails, ou seja, não enviar determinadas matérias, ainda que seja no seu e-mail pessoal, e até mesmo não deixar a senha aberta. Orientar de que o funcionário pode ser responsabilizado, que o usuário que está logado é ele, e a empresa é responsável por aquilo. E numa investigação de eventual ilícito, o IP que vai ser localizado é o do usuário, não, vai ser da máquina, e a máquina que estava usando, qual era o usuário que estava logado? Era o usuário do Dr. Rabelo. Então você pensa o risco que as pessoas, na verdade, não entendem. Então a gente tem que muito mais de criar políticas, nós temos que educar, né? Trazer educação digital para dentro das empresas também. Passar uma regra, treinar com frequência. Não adianta treinar só na hora que o funcionário entra, assinar o contrato de trabalho com política de conduta. Tem que lembrar sempre. Doutor Rabelo, só para a gente encerrar esse bloco, uma outra coisa constante também é a pessoa mandar o trabalho, algum documento, alguma coisa para casa, para trabalhar de casa, para um e-mail pessoal. Isso aí pode trazer problemas sérios? Pode, seríssimos. Porque, na verdade, os e-mails pessoais, os e-mails gratuitos, eles, na verdade, não são gratuitos, né? Ele tem que ter algum fim lucrativo, né? Uma maneira de se manter. E ela se mantém com as informações que porventura estão, né? Então, quando você envia uma planilha, um documento para o e-mail gratuito, você concede uma licença irrevogável, irretratável, perpétua, né? Aquele e-mail, né? E o pior, muitas das vezes esses e-mails gratuitos não estão em território nacional e não estão regidos sob a nossa legislação, né? Então, é um risco muito grande, né? Então, por isso, às vezes, as empresas têm tentado bloquear o uso desses e-mails particulares dentro do seu ambiente, porque já que não pode, né, monitorar, né, como mencionou, né, como que eu vou garantir que uma informação importante da empresa, ela não foi enviada, não saiu do limite físico, né? É uma situação muito complicada para a segurança da informação, cada vez mais, né? Tem um desafio agora dos dispositivos móveis, né, que as pessoas trazem seus tablets, né, os seus celulares para trabalharem, né? Então, enfim, complicado. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Rafael Maciel, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Goiás e professor de Direito Digital, e Rafael Rabelo, gerente de Segurança de Informação do STF e professor de Engenharia e Tecnologia da Informação. No programa de hoje estamos conversando sobre a inviolabilidade do e-mail. O Código Civil determina o que pode acontecer com quem comete violação de direitos. O artigo 186 diz que violar o direito e causar dano a outra pessoa é ato ilícito. Já o artigo 927 prevê a obrigação de reparar o dano provocado. Doutor Maciel, qual é a punição para quem viola o e-mail de uma pessoa? Primeira coisa, nós temos que pensar em dois tipos de situação, em que a responsabilidade civil, né, que ela é muito mais fácil de ser aplicada, e a responsabilidade penal. Em relação à responsabilidade penal, nós temos que entender duas possibilidades dessa violação. A primeira, pela invasão do próprio dispositivo informático, e a outra pela interceptação. Uma diferença muito importante, porque a pessoa consegue o acesso à informação interceptando antes de chegar no destinatário, e a outra, ela invade o próprio dispositivo, seja o computador, o smartphone, ou até mesmo o servidor onde estão hospedados os e-mails. Havendo a violação, a invasão, pela invasão, nós temos o crime de invasão de dispositivo informático, que é a recente lei, chamada Lei Carolina Dickmann, né? E havendo a interceptação dessa informação, nós já temos uma lei que é desde 1996, logo quando coincide com a abertura comercial da internet no Brasil, onde é 95, meados da década de 90, nós temos essa abertura comercial e nós já tínhamos uma lei que visava a punição criminal para quem interceptasse. E a questão civil é muito mais fácil de ser aplicada, porque a partir do momento em que ele há um ato ilícito de quebrar um direito, que é a privacidade, a intimidade da pessoa, você comete o ato ilícito. Havendo dano, você vai ser responsabilizado também.
Doutor Rabelo, e do ponto de vista da tecnologia da informação, quem viola o e-mail de alguém pode tanto ver as mensagens quanto usar o nome dessa pessoa para enviar informações, enviar mensagens ofensivas, vamos dizer assim? Com certeza, né? Pode-se fazer o que bem entender. E até eu tenho um caso curioso que aconteceu lá na universidade em que eu trabalho, né, um tempo atrás, que um dos alunos deixou o e-mail dele logado, né? Enfim. E aí um outro sentou, viu que o e-mail dele estava disponível e ele viu algumas fotos que eu acho que a pessoa não gostaria que fosse divulgada, né? E acabou que repassou aquele e-mail para todos os colegas, para toda a instituição, causando um problema muito grande, né? Então, gera um desconforto, né? Então, é um risco, né? E o problema, às vezes, é você descobrir quem foi, né? Porque, às vezes, como as empresas ainda não estão no nível de segurança da informação adequado, né? Às vezes não fazem todos os registros necessários, né? De log, de auditoria, para que se faça uma perícia adequada, né? Para se poder, aí sim, responsabilizar a pessoa que cometeu o ato ilícito, né? E nesse caso, se ele deixou o e-mail aberto, fica até mais difícil descobrir quem foi que fez. Perfeito, né? Teria que usar outros recursos, né? Até câmera, né? De imagem, né? Talvez para poder saber qual foi a pessoa, né? Porque, mais uma vez, né? A pessoa quando digita um usuário e senha, ela se identifica para o mundo virtual que ela é aquela pessoa. Se fosse impressa uma senha, a mesma coisa, né? Doutor Maciel, e existe alguma diferença na hora da punição se a pessoa viola o e-mail apenas para saber as informações ou se ela usa isso para mandar mensagens ofensivas, por exemplo? Hoje, para se caracterizar o tipo penal da invasão de dispositivo informático, basta a invasão, violando o mecanismo de segurança, né, com a finalidade de se obter esses dados. Vai ter uma circunstância de agravamento da pena, né, um aumento da pena, quando ele transmite essas informações, sobretudo quando essas informações são confidenciais. Em relação à questão de crime de invadir e depois que está dentro do sistema, você cometeu um outro delito. Um caso, por exemplo, eu invado o e-mail, o computador, violo o mecanismo de segurança, descubro ali, faço um ataque de força bruta, descubro a senha, e a partir do momento que eu descubro a senha, eu envio um e-mail ou entro numa rede social e envio postagens ofensivas, cometendo um crime aí de difamação, crime contra a honra. Eu estaria cometendo, a princípio, imaginando 2 crimes, mas não. O primeiro crime foi o meio utilizado para cometimento do segundo. A pessoa vai responder por aquele crime em que foi exaurido, é o que a gente fala do exaurimento da conduta. E nas ruas as pessoas falam sobre os cuidados na hora de usar o e-mail. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Se a gente usar com cautela, eu sou favorável. É seguro. Já viu altos casos de pessoas por aí que acabam sendo violadas a privacidade, aí espalham fotos na internet, até pessoas conhecidas na mídia e tal, então acho que não é seguro não. É seguro que é até protegido para nós, né? Até bom pra gente que tá mexendo com o computador e internet. Eu uso e-mail, nunca houve nenhuma forma de violação em relação aos meus dados, e eu creio que eu vou continuar usando. Eu já fui hackeado, graças a Deus não houve nenhuma consequência, digamos, pesada, entendeu? Eu apenas mandei outros e-mails para as pessoas dizendo que alguém me hackeou. Mas eu tomo cuidado, eu troco de senha a cada 30 dias. Conforme está evoluindo a internet, as pessoas principalmente, estão evoluindo normalmente, né? Com a internet, juntamente com ela. Então, a gente corre o risco de ser violado sim. Doutor Rabelo, a evolução da tecnologia ajuda na proteção, mas também, por outro lado, facilita a ação dos hackers, como disse o entrevistado? É claro, né? Uma nova porta que se abre, né? Antigamente era mais difícil violar algum tipo de correspondência, né? Precisava ou ter acesso às dependências dos correios, né? Ou então violar o próprio carteiro, né? Mas, enfim, agora se abre um mundo novo, né? Para esse novo ser chamado hackers, né? Que as pessoas às vezes acham que alguém do além, né? Alguém de outro mundo. Né? Mas a gente só escuta falar, nunca vê, né? Pois é, mas pode ser alguém do seu lado, né? É alguma pessoa que trabalha com você, né? A maioria das vezes os danos maiores são causados por esse tipo de hackers, conhecidos como insiders, né? Os que trabalham, né, dentro da própria empresa, né? Doutor Maciel, e os nossos dados, nossas informações podem ser violados sem que a gente fique nem sabendo disso? Com certeza, né? Até as próprias denúncias de espionagem que pegaram até chefes de Estado
desprevenidos, né? Ou não sabiam que estavam sendo espionados. E nós podemos ser espionados porque nós muito dificilmente identificamos que há ali uma vigilância na sua máquina. A não ser quando você tem um software espião dentro da sua máquina fique mais lenta. E aí, mesmo assim, o cidadão, como muitas vezes não percebe que isso é por conta de um software malicioso, ele não vai saber. E, além disso, nós podemos estar sendo espionados durante a transmissão. Né? Então, durante os cabos estão transmitindo os dados, podem ter ali, eu não acredito que há essa espionagem no cidadão comum, mas para o chefe de Estado havia, então não era necessariamente dentro do servidor ou no seu próprio equipamento. A espionagem ela se dava nos cabos, até mesmo submarinos. Né? Então, a gente sempre pode estar sendo espionado. Né? Fica muito mais difícil de descobrir. Na verdade, eu até quero fazer uma parte aqui, porque há sim essa espionagem cidadão comum. É de interesse das empresas saber quais são as preferências das pessoas, né? Visto que esses e-mails gratuitos, né, eles ganham com publicidade, e publicidade direcionada, né? Então, se você é um aluno, né, de engenharia, por exemplo, é mais interessante oferecer publicidade para aquele público, né? Então, ele sim espiona. Né? Esse tipo de espionagem é aquela até que a gente concede no termo de uso, né? Em que eles falam que as informações vão ser coletadas com palavras-chave para dar ao usuário uma melhor navegabilidade e experiência de uso, que é a publicidade que se dá. Agora, realmente, isso é muito difícil de identificar até que ponto que vão, o que efetivamente utilizam ou não, é claro. Quer dizer que quando a gente abre um e-mail desses gratuitos, como o senhor disse que não são tão gratuitos, a gente está, então, liberando essa informação de tudo que a gente acessa ali? Sim, claro, perfeitamente. Todas as pessoas que trabalham na teoria, né, que usam aqueles servidores, eles teriam acesso àquelas informações, né? Então, os sites que a gente visita também, eles ficam registrados, as pessoas muitas vezes mandam uma publicidade voltada para uma área de interesse sua que você nem sabe como eles descobriram isso. Às vezes você usa o serviço de e-mail da mesma empresa que fornece o serviço de busca. Né? Então, aí você acabou de sair do e-mail e faz a busca continuando logado no sistema. Né? Então, ele registra, lógico, né, informação a mais, né, quais foram suas pesquisas. Né? E aí vai montando o seu perfil, né? Aquela coisa do cartão de crédito até, né? Que bloqueou seu cartão de crédito porque disse que aquela transação não estava dentro do seu perfil, né? Então, se me permite, até os próprios navegadores de internet, eles coletam os dados. Às vezes, muitas vezes não é o próprio provedor. Às vezes você navegou, fez o conteúdo de busca, fica registrado no seu computador. Claro. Aí quando você vai acessar um Gmail, por exemplo, ele vai buscar, vamos ver o que interessa a esse usuário e busca no navegador. Ele buscou esses termos. Então, vamos direcionar a publicidade de quem contratou esses termos para oferecer ao usuário. Então, às vezes não há a investigação em si no e-mail, mas há pelo próprio sistema operacional, pelo próprio navegador que você utiliza. E é bom até, mais uma vez, ressaltar, né, que todas essas informações sobre como são espionados, né, geralmente estão naqueles termos, né, de uso que ninguém lê, né? Somos humanos, né, acima de tudo. Ou seja, é bom ler antes de aceitar. Mas a gente entende que as pessoas não vão ler aquilo, né? Mas e por isso até ressalta a importância desse espaço, nesse momento, né, para divulgar essa informação, para que as pessoas saibam, né, que isso é feito dessa forma. Agora, um dos outros entrevistados falou ali também que ele troca a senha de tempos em tempos. Isso é essencial, doutor Rabelo? É muito bacana, né? É difícil ver alguém que tenha esse tipo de comportamento, mas é o que a gente deveria, né, ter esse comportamento, porque a senha, à medida que ela tenha um uso, né, um tempo de vida, né, o risco dela ter sido exposta é bem maior, né? Bom, para encerrar aqui, então, eu gostaria que vocês falassem os cuidados que a pessoa deve ter para evitar ter violado o sigilo do seu e-mail. Doutor Maciel. Bom, acho que partir primeiro desse princípio de que há a possibilidade de monitoramento, fazendo até uma consideração de que, às vezes, essas informações que são coletadas, elas não são direcionadas à identificação de um usuário, eles coletam em o que a gente chama do Big Data, né, as informações e direcionam a publicidade geral. Então, também não há que se fazer um terror. Mas as pessoas têm que ter o mesmo cuidado em redes sociais e com e-mail, pensar antes de postar, pensar antes do conteúdo que vai ser enviado. Se eu estou dentro da empresa, eu tenho que saber, isso é relevante à minha função, isso é adequado à minha função que eu estou exercendo, isso é importante para a empresa, isso tem a ver com o meu trabalho. Isso pode ferir a reputação da empresa, pode ferir a minha reputação. Eu vou mandar uma foto íntima por um e-mail, essa foto pode vazar? Pode. Eu vou mandar refletir. Acho que é refletir antes desse uso. A questão de segurança a partir do ponto de educação, né? Não a parte tecnológica.
Com certeza, né? E a gente tem tecnologias disponíveis para aumentar esses níveis de segurança, né? O Julian Assange, do Wikileaks, ele mencionou que a criptografia é a tecnologia mais libertadora que jamais inventada, né? E não é tão simples, né, essa disseminação desse uso, né? Apesar de ser possível, né, com educação, né? Então, é isso. Ter bastante cuidado. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Rafael Maciel, Dr. Rafael Rabelo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!